Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Rodolan, gravando mais um vídeo aqui para vocês, para tentar ajudar na compreensão dos conteúdos, passar alguns avisos, certo? Bem, pessoal, até ontem nós concluímos o capítulo 3 do livro de língua portuguesa, certo? Vocês viram aí através do roteiro de estudos. Então, a partir de hoje, pessoal, quinta e sexta-feira, eu já estou encaminhando para vocês, via Clipe Escola, certo? O roteiro de estudos de História e Geografia. Nós vamos concluir o capítulo 3, na verdade, do livro de História e Geografia, certo? Mas antes de começar, pessoal, eu queria dar alguns avisos para vocês a respeito da disciplina de História e Geografia. Queria falar sobre as listas de exercício, certo? Lembra daquelas listas do capítulo 2 que foi enviado para vocês pelo Clipe Escola? Muito bem. Eu estou recebendo essas listas, certo? Da forma como nós combinamos, correto? Vocês vão fotografar as atividades e enviar para o meu e-mail, ou quem tiver meu contato também estou recebendo, certo? Perdão. E nós vamos Eu vou tirar um tempo de uma videoaula daqui para frente só para fazer a correção dessa lista, para fazer um comentário sobre essa lista de exercícios, certo? Porque alguns colegas tiveram muitas dúvidas a respeito dos conteúdos da lista do capítulo 2. Então eu vou tirar um tempinho para fazer alguns comentários sobre essa lista, certo? Muito bem, pessoal. Iniciando a nossa videoaula de hoje, vocês já devem ter recebido o roteiro de estudos de História e Geografia. O roteiro de estudos de História e Geografia, pessoal, ele é bem pequeno comparado com o roteiro de estudos de língua portuguesa. Nós vamos ter apenas duas aulas, que no caso é hoje e amanhã, certo? Duas de História, duas de Geografia, certo? Então, provavelmente vocês já têm esse roteiro aí com vocês. Por favor, fiquem com o roteiro no computador de vocês e com o livro de História e Geografia em mãos, certo? Para que vocês possam trabalhar aí o capítulo, responder as atividades, certo? Bem, pessoal, a aula de História e Geografia, para concluir o capítulo, é basicamente leitura e resolução dos exercícios. Nos capítulos anteriores, nós falamos sobre a questão da pré-história, certo? Da origem do ser humano, a questão do homem pré-histórico, e no capítulo 3 nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Nós vamos falar sobre alguns períodos da pré-história. Nós vimos em sala de aula que a pré-história é dividida em três períodos, certo? O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, correto? Então, pessoal, vamos fazer uma leitura rápida aqui do que está escrito no roteiro de atividades de vocês. Vamos lá. Olha só, bom dia. Nessa semana concluiremos o capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos textos e a realização das atividades do livro didático. Então, aqui está pedindo, olha só, para vocês irem para a página 44 do livro de História e Geografia, correto? Eu já baixei aqui através do portal SAIS o livro de História, página 44. Nós temos aqui o início do capítulo 3. Antes do recesso, nós já fizemos a leitura e já fizemos a leitura de alguns textos e o exercício também de algumas páginas. Então, é possível que a maioria dos colegas já tenham realizado algumas dessas atividades, correto? Inclusive, eu queria lembrar vocês sobre essa atividade aqui, ó, que diz respeito, que fala sobre como surgiu os primeiros os primeiros movimentos de agricultura na humanidade, né? O que era produzido na pré-história, quais eram os alimentos que eram cultivados na época da pré-história, certo? Na disciplina de geografia, nós aprendemos a ler mapas, certo? A ler mapas e a ler alguns gráficos. Então, olha só, prestem atenção, é porque aqui está bem pequeno, porque eu não consegui aumentar o áudio. O áudio não, perdão. O zoom para ficar maior, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês, correto? Todo mapa, pessoal, ele tem um título, certo?
o título diz sobre o que é esse mapa, correto? Do que esse mapa está tratando? Aqui nesse diz o seguinte: mundo, agricultura e agricultura e domesticação de animais no Neolítico. Então, esse mapa fala sobre como era a agricultura na época do Neolítico, assim como a domesticação de animais, correto? Eu já sei que esse mapa trata desse assunto. Aqui embaixo, pessoal, nós temos a legenda, olha só. Aqui nós temos vários tipos de fruta, de alimentos, na verdade, que eram cultivados naquela época. E aqui no mapa nós temos o exemplo de cada um desses no mapa mundi. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Olha só, nós temos aqui a América do Norte, correto? Nós temos a América do Norte. Deixa eu abrir aqui no meu livro físico para ficar melhor para passar para vocês. Nós temos aqui a América do Norte, pessoal, e na América do Norte nós temos a abóbora. Aqui na legenda eu vejo abóbora. Se a abóbora aparece aqui no continente norte-americano, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na época do Neolítico, aqui na América do Norte, se cultivava o quê? A abóbora, correto? Muito bem. Assim, nas outras partes do mundo, América do Sul, África, Europa, Ásia, certo? É importante que vocês aprendam a ler as legendas. Isso que está aqui tem relação com o que está aqui no mapa, correto? Outro exemplo, vou colocar aqui para vocês. O arroz, olha só, o arroz. Aqui no mapa, aqui na legenda, tem um símbolozinho do arroz, correto? E aonde que eu tenho aqui no mapa o símbolozinho do arroz? Eu tenho aqui na Ásia, olha só, aqui na China. Acompanhem no livro de vocês, porque tá aqui aqui nessa tela está muito pequeno, não consegui aumentar. Mas acompanhem no livro de vocês que o símbolo do arroz está aqui na Ásia, ou seja, mais especificamente na China. Isso quer dizer o quê? Que na época do Neolítico, aqui na Ásia se cultivava o quê? O arroz, correto? Isso eu estou dando uma explicação para vocês, pessoal, porque a maioria eu creio que já realizou essa atividade. Passando aqui para outra atividade, nós temos alguns textos, certo? Olha só, aqui fala sobre os nômades e os sedentários. Nos capítulos anteriores, nós já vimos que o homem pré-histórico, primeiramente, ele era nômade, ou seja, ele não tinha um lugar fixo para morar, ou seja, ele estava no local e ele retirava da natureza o seu sustento, e quando o seu sustento, os recursos naturais acabavam daquele lugar, o que eles faziam? Eles se levantavam, né, tiravam o acampamento deles e iam procurar outro lugar para que pudessem retirar os recursos, né, para que pudessem sobreviver, certo? Mas conforme o tempo foi passando, do Paleolítico para o Neolítico, a Idade dos Metais, o homem foi deixando de ser nômade, ou seja, ele foi deixando de ficar viajando de lugar em lugar e passou a se fixar, ou seja, passou a morar em apenas um lugar, certo? Vocês vão fazer a leitura desses textos para compreender melhor. Aqui na Idade dos Metais também é um período da pré-história, certo? Vocês vão fazer a leitura e responder a atividade. O homem do cobre, cobre é um tipo de metal também que era produzido na época. E nós temos a seção para relembrar. É muito importante que vocês leiam essa parte aqui, porque faz uma revisão do que vocês viram no conteúdo, certo? Pessoal, olha só, para não ficar apenas leitura, para vocês não fazerem apenas leituras, eu indico que vocês assistam novamente, pessoal, aquele filme da Era do Gelo. Nós assistimos um trailer do vídeo, algumas cenas em sala de aula antes do recesso, mas eu sugiro que vocês assistam a esse vídeo.
esse filme, perdão, porque ele trata justamente de uma forma mais, mais infantil, né? Essa época enfim, da pré-história, os animais que habitavam o nosso planeta naquela época, como que o ser humano era naquela época. Inclusive, o primeiro vídeo, já falei para vocês em sala de aula, o primeiro vídeo, o primeiro filme, na verdade, da Era do Gelo, ele estreou em 2002, se eu não me engano, eu tinha 8 anos de idade, então eu lembro bem desse... Quer dizer, eu não lembro tanto, né? Mas ele é... O primeiro filme, ele é bem da minha época, assim, da época que eu era criança. Então, eu sugiro para vocês. Já tem outros, né? Tem a Era do Gelo 1, 2, 3, se eu não me engano. Mas, enfim, o que eu mais gosto, o meu preferido é o primeiro, que é da minha época. Mas eu sugiro que vocês assistam, certo? O filme da Era do Gelo, tá bom? Bem, pessoal, eu queria, terminando essa parte do livro didático, eu queria falar com vocês um pouco sobre a lista de exercícios do capítulo 2, que alguns coleguinhas já fizeram. Quem não fez, por favor, certo? Só um minutinho aqui. Muito bem, aqui está a lista de exercícios de História e Geografia do capítulo 2. Muito bem, pessoal. No capítulo, eu estou tentando fazer uma revisão, de certa forma, do que foi dado no capítulo 2 de História e Geografia, correto? Bem, pessoal, olha só. Essa lista era feita por 10 questões, alguns colegas já fizeram, mas alguns colegas apresentaram algumas dúvidas em certos pontos, certo? Em algumas questões. Eu estou aqui para tentar esclarecer essas dúvidas. Muito bem. Olha só, na primeira questão, pessoal, nós já temos aí um mapa, certo? Nós temos aí um mapa que trata de um determinado assunto. Como é que eu sei qual é o assunto desse mapa? Através do título do mapa. Municípios com casos confirmados de microcefalia no Brasil. Então, eu sei que esse mapa, que esse documento, ele trata da quantidade de municípios com casos confirmados de microcefalia no Brasil. Microcefalia é uma condição que é gerada através de uma doença, certo? Eu sugiro que vocês pesquisem na internet. Na internet tem sobre essa doença, sobre essa condição. Enfim, então aqui eu tenho um mapa do Brasil e eu tenho alguns estados que estão destacados com a cor verde. Por que esses estados estão destacados com a cor verde? O que isso quer dizer? Como que eu vou saber isso? Através da legenda. A legenda, ela traz informações para mim sobre o mapa, correto? Então, olha só o que diz a legenda. Ela diz que o pontinho preto significa os municípios com casos confirmados, ou seja, eu tenho vários pontinhos pretos aqui, ou seja, cada pontinho preto desse é um município, ou seja, é uma cidade que contém casos confirmados de microcefalia. Aqui no quadradinho verde indica o quê? O que é que ele diz para mim? Diz que no espaço verde estão os estados com casos confirmados, certo? Então eu sei, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem caso confirmado de microcefalia. Por quê? Porque ele está pintado de verde, correto? Muito bem. Olha só. E aqui, embaixo da legenda, nós temos a escala. A escala foi um assunto bem... não foi tão fácil de compreender, até mesmo para mim, eu tive que estudar um pouco mais para compreender isso, mas o que nós vimos? Que a escala, ela é uma, ela é uma forma de eu saber quanto que mede um espaço no mapa e na realidade, certo? Eu vou tentar voltar com vocês lá no livro de História e Geografia para mostrar para vocês onde que nós trabalhamos sobre a escala, certo? Deixa eu tentar voltar. Eu vou aqui no livro de Geografia. Olha só.
nós trabalhamos aqui a escala, os mapas. Lembram dessa atividade do lápis? Olha só o que vocês fizeram. Aqui eu tenho o tamanho do lápis, o tamanho real dele, e aqui eu tenho uma escala menor, correto? Deixa eu abrir aqui o meu livro físico que fica melhor para enxergar. Página 110. Página 110. Olha só, pessoal, o que diz aí no texto. A escala. Olha só. Os mapas são representações da superfície terrestre em tamanho reduzido. Essa redução tem que ser feita seguindo um critério de proporção entre o tamanho real da superfície e sua representação, ou seja, a relação entre o tamanho real, por exemplo, aqui do lápis, e o tamanho que está representado aqui, correto? Observe que o lápis está representado na figura A em tamanho real, nessa figura aqui, ó, figura A. Na figura B, ele mantém a mesma forma, ou seja, é o mesmo lápis, mas o tamanho foi reduzido proporcionalmente pela metade. Isso significa que a cada 1 centímetro na figura B, ou seja, a cada 1 centímetro aqui, a cada quadradinho desses, que significa 1 centímetro, na figura B, corresponde a 2 centímetros na figura A. Então, se aqui eu conto 1 centímetro, um quadradinho, aqui eu conto 2. Olha só. Porque esse lápis aqui é metade do tamanho desse, certo? Ou seja, a redução foi feita seguindo uma escala numérica, certo? Bem, pessoal, por que eu estou explicando para vocês isso? Porque esse assunto ele não é tão fácil assim para compreender. Mas vocês lembram que aqui vocês desenharam a mão de vocês e aqui também, numa escala menor, certo? Vou tentar passar aqui para vocês para explicar melhor. Olha só. Reparem aqui na página 113 que nós temos uma representação do estádio, certo? Lembra que eu mostrei para vocês lá na sala de aula que através do Google, hoje em dia, através da tecnologia, nós podemos encontrar os mapas de qualquer lugar do mundo praticamente? Pois é. Cada mapa desse tem uma escala. Percebam aí no livro de vocês que nós temos aqui a Rosa dos Ventos e nós temos uma escala que tem os números 0, 50 e 100, certo? Olha só, leiam aqui. Observe que no primeiro mapa, 1 centímetro representa 2.000 metros na realidade. Ou seja, aqui no mapa 1, pessoal, reparem aqui no mapa 1. Nós temos uma escala aqui embaixo, olha só, no canto inferior, que tem os números 0 e 2 quilômetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que aqui a cada 1 centímetro, aqui nessa imagem, a cada 1 centímetro representa 2.000 quilômetros na realidade. Ou seja, qual é o nome desse mapa aqui? Florianópolis, distrito sede. Então, esse mapa aqui está mostrando a cidade de Florianópolis, correto? Mas a escala está me indicando que a cada 1 centímetro aqui nessa imagem, na realidade, na cidade de Florianópolis, representa 2 quilômetros. Ou seja, é como se a cidade de Florianópolis tivesse sido encolhida nesse tamanho aqui para que ela coubesse dentro dessa imagem, certo? Percebam aqui que nós temos a cidade de Florianópolis aqui. É claro que não é a cidade de verdade, porque a cidade de verdade não cabe aqui nessa imagem, certo? Ou seja, o que eles fizeram? Eles reduziram a imagem da cidade para que coubesse aqui. Da mesma forma como vocês fizeram com o lápis, olha só. Esse aqui é o tamanho real do lápis e
ele foi reduzido o tamanho pela metade. Certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam compreendendo e entendendo um pouco sobre a escala. Correto? Vamos continuar a leitura aqui. No segundo mapa, olha só, nós temos aqui o segundo mapa. No segundo mapa nós temos Florianópolis, bairros e seus arredores, ou seja, aqui nós temos alguns bairros da cidade de Florianópolis, correto? E aqui na escala nós temos o número 0, 200 e 400 metros, certo? No segundo mapa, cada 1 centímetro equivale a 200 metros. Ou seja, nesse mapa aqui, nessa imagem, se você tirar 1 centímetro daqui, isso quer dizer que na realidade, na cidade de Florianópolis, representa 200 metros, certo? Ou seja, eles pegaram a imagem da cidade de Florianópolis e encolheram para que coubesse nessa imagem aqui. Isso que é importante vocês saberem. Mas para você, eu sei que não é tão fácil de ler uma escala, mas isso não é importante, isso não é... Não se preocupem com isso, porque de acordo com os anos, né, conforme os estudos de vocês vão avançando, de acordo com os anos, vocês vão aprender isso no quinto ano, vão rever isso no sexto ano. Então, o importante é que vocês tenham uma introdução sobre isso, certo? Até porque alguns coleguinhas até reclamaram, ah, mas tio, parece até que a gente está estudando matemática. Muito bem, sabia que a matemática também está dentro da geografia, assim como matemática está dentro de história, e história está dentro de língua portuguesa, ou seja, as disciplinas, todas as matérias, elas têm relação uma com as outras, certo? Então, acostumem-se com isso. Muito bem, pessoal. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque lá na lista de exercício, nós temos uma questão, que é a questão, deixa eu ver aqui, a questão 5, que diz assim: como pode ser lida a escala numérica representada por 1 por 10? Certo? Olha, o que a questão quer dizer? A questão quer dizer, pessoal, vou explicar para vocês aqui, que em um determinado mapa, por exemplo, pode ser em qualquer mapa, quer dizer que a cada 1 centímetro na imagem, na realidade significa 10 metros ou quilômetros, enfim, aí vai depender da unidade de medida, certo? Mas aqui era só para você, foi uma tentativa de fazer com que vocês procurassem, enfim, para que vocês pesquisassem ou que vocês procurassem saber como que se lê uma escala numérica. Mas eu entendo que esse não é um conteúdo tão fácil assim para compreender, mas não quero que vocês se preocupem com isso, certo? Vocês vão ver esses conteúdos nos próximos anos, vocês vão rever esses conteúdos e a gente vai trabalhar para que vocês tenham uma noção de como se lê um mapa, de como se lê uma escala numérica. Nós já estamos avançando, olha só, nós já sabemos que todo mapa tem um título, tem uma legenda, tem uma fonte, que é da onde eu tiro as informações desse mapa, certo? Então é importante que vocês reconheçam, que vocês aprendam a reconhecer os elementos de um mapa, certo? Os elementos de um gráfico, de um mapa, no caso. Muito bem? Eu espero que não tenha ficado tão complicado assim para vocês entenderem, mas não quero que vocês se preocupem com isso, tá bom? Queria dizer para vocês que a nossa aula está encerrando. Eu vou parar aqui o vídeo e eu espero que as dúvidas de vocês, eu estou disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer sugestão. Eu espero que o áudio tenha ficado um pouco melhor. Eu sugiro a vocês que escutem os vídeos, procurem escutar com fones de ouvido, que fica bem melhor, certo? E é isso, pessoal. Vou fechar aqui. Bons estudos, fica com Deus e até a próxima.